Hello galera, já estamos de volta para mais um vídeo de nosso canal e hoje iremos estudar sobre a Idade Média. Antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele super joinha. Galerinha, a Idade Média começa com a queda do Império Romano. Em último esforço para assegurar a unidade do Império, em 395, Roma foi dividida em duas partes, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Porém, não foi suficiente para conter as invasões bárbaras. O Império Romano do Ocidente mergulha na decadência, sem conseguir conter as invasões bárbaras e as brigas internas. Roma é saqueada em 410 pelos bárbaros, do qual revela já o descontrole de seus domínios. Oficialmente, o Império Romano do Ocidente termina em 476 d.C., quando o imperador Rômulo Augusto é obrigado a abdicar em favor de Odoacro, chefe militar dos Gutos, de origem germânica. Já a parte do Oriente continuou como território unificado até 1453. Galera, a queda do Império Romano do Ocidente pelos bárbaros irá levar várias pessoas que moram em cidades a ficarem com medo e procurar refúgio no campo. Aí vai surgir o novo sistema na Europa, conhecido como sistema feudal. Galera, antes de entrarmos neste assunto, iremos estudar um pouquinho sobre a expansão do cristianismo. O cristianismo começa com o nascimento de Cristo na Palestina, durante o reinado de Otávio Augusto, primeiro imperador romano. Sua morte ocorreu provavelmente em 33 d.C., no reinado de Tibério, o segundo imperador romano. Ao longo de 3 séculos seguintes, os cristãos vão ser perseguidos pelos romanos, e tem motivo para isso. Dentre vários, podemos destacar alguns. Por exemplo, se recusavam a servir o exército romano e adorar o imperador e a seus deuses romanos. Os primeiros cristãos expandiram suas pregações para praticamente toda a região do mar Mediterrâneo. Inicialmente, a nova crença conquistou muitos adeptos entre a população mais pobre e os escravos. Eles eram atraídos pela ideia da igualdade de todos perante Deus e pela esperança de uma vida melhor após a morte, como pregava Jesus. A legalização do cristianismo ocorreu no reinado de Constantino, em 313, e sua posterior oficialização como religião do Império Romano ocorreu no Império de Teodósio, em 390. Idade Média. Para melhor compreender a Idade Média, iremos dividi-las em duas partes, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Idade Média é o período da história geral que se inicia no século V, logo após a queda do Império Romano do Ocidente, com as invasões bárbaras, e termina no século XV, com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Foi um período marcado pela síntese da herança romana com a cultura dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano. Gradualmente, nas regiões das atuais França, Alemanha, Inglaterra, Portugal, por exemplo, foi se configurando um novo sistema social, que ficou conhecido como feudalismo. Neste período, a maior parte da população era formada de camponeses. Também fazia parte da sociedade feudal o clero, que representava a igreja, e os nobres, representados pelo senhor feudal, sua família e os cavaleiros. A Alta Idade Média. Neste período foi instituído o feudalismo na Europa, e tornou-se a agricultura a sua atividade principal, e consolidou o poder da Igreja Católica após a aliança com os reinos bárbaros. A Europa Ocidental ruralizou-se, e a riqueza era a terra. A agricultura tornou-se a principal atividade econômica, e a produção dos feudos era autossuficiente. Isto é, ele tendia a produzir quase tudo que era necessário à sobrevivência dos moradores. Ou seja, havia terra para o cultivo, celeiro para armazenar a colheita, um moinho para triturar os grãos e o forno para assar os pães. Os servos estavam presos à terra para o resto da vida, em troca de proteção e do direito de usufruí-la. Por isso, teria que pagar várias obrigações ou impostos ao senhor feudal. Dentre vários, podemos destacar 3 deles. A talha era uma obrigação, uma espécie de imposto ou tributo, pelo qual o servo deveria passar para o senhor feudal metade de tudo que produzia nas terras que ocupava. Corveia. Esta obrigação, o servo fazia seu pagamento através de serviços prestados na terra ou instalações do senhor feudal. O servo era obrigado a tirar 3 a 4 dias de seu tempo para cumprir diversos trabalhos, como, por exemplo,
fazer a manutenção do castelo, construir um muro, limpar um fosso do castelo, limpar o moinho ou triturar os grãos do moinho, trabalhar na terra do senhor e assim por diante. Banalidades. Esta obrigação correspondia ao pagamento pela utilização das instalações do castelo ou qualquer ferramenta que o servo precisasse. Se o servo precisasse usar o moinho ou o forno, por exemplo, deveria pagar uma taxa em mercadoria para o senhor feudal. Baixa Idade Média. Galera, ainda durante a Alta Idade Média, o sistema feudal, também chamado de feudalismo, tinha por base principal a exploração civil. Esse processo vai entrar em declínio a partir do século XI. Com o fim das invasões germânicas ocorridas na Alta Idade Média, resultou em condições mais estáveis de vida e um crescimento gradativo da população e, consequentemente, o aumento do consumo e as necessidades de implementar a produção agrícola. Isso ocorreu com a ampliação das áreas produtivas e o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, como o uso de arado de ferro puxado com rodas, chamado de charruas, e o aperfeiçoamento dos moinhos hidráulicos, aperfeiçoamento de novas ferramentas, drenagem de pântanos, sistemas trienais de cultura. Isso tudo gerou um excedente de produção, que passou a ser comercializado, fato que contribuiu para a transformação das sociedades rurais europeias. As pessoas começaram a trocar em outros feudos os excedentes agrícolas que produziam e que sobravam, ocasionando o renascimento comercial. O ressurgimento do comércio gerou locais de encontros de vendedores e compradores, que eram de dois tipos. Por exemplo, os lugares públicos onde eles se encontravam semanalmente chamavam de mercados. E os lugares onde se encontravam normalmente uma vez ao ano era chamado de feiras. Com a crescente importância das cidades, a partir do século XI, surgiram novas atividades e novos grupos sociais. Por exemplo, mercadores, banqueiros, artesãos, açougueiros e assim por diante. Neste momento, também começou a surgir as cidades medievais, que eram chamadas de burgos, porque a maior parte da população que morava ali eram os burgueses, ou seja, os comerciantes. Ao longo do tempo, a população que estava em grande número na zona rural vai procurar abrigo nas cidades e vão morar aos arredores dos burgos, formando grandiosas cidades. Até por volta do ano 1000, a desnutrição e as frequentes crises de fome foram as principais razões das altíssimas taxas de mortalidade na Europa medieval. Após o século XI, a fome já não desapareceu completamente, mas se tornou menos frequente e mais localizada. Houve um aumento da produção de alimentos que permitiu reduzir as mortes por fome e desnutrição, o que proporcionou o aumento da população no campo. Como já foi dito, essa população que se aumentava no campo vai procurar abrigo nas cidades medievais que estão surgindo, ocasionando vários problemas sociais, como falta de emprego, roubo, prostituição e assim por diante. A Baixa Idade Média é caracterizada por um momento de crise do sistema feudal. Vários acontecimentos irão ocorrer neste momento, como o renascimento comercial e urbano, as cruzadas, fome ocasionadas pelas fortes chuvas e pelo frio, a peste negra, rebeliões de camponeses, formação das monarquias europeias e a centralização do poder nas mãos de um único rei absolutista. Galera, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Se você compreendeu, deixe aquele super like. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.